Essa semana completou um mês que eu comecei a tomar Monjaro para tratar endometriose. Se você me perguntasse como foram as primeiras semanas, eu diria que foram muito boas. Menos fome, mais saciedade, menos dores e cólicas, muito mais energia, disposição, progredi no treino, fiz várias coisas. Mas aí vem uma fase do meu ciclo menstrual que me colocou o pé no chão novamente e me fez lembrar de uma coisa muito importante. O medicamento ajuda bastante, mas ele não resolve tudo. Porque no momento em que eu entrei na TPM, o inchaço voltou, algumas cólicas vieram. E a fadiga, que é muito característica da endometriose, veio de uma forma muito intensa. Inclusive por isso que eu não postei vídeo no canal nos últimos dias. Daí eu precisei olhar novamente de uma forma bem específica para os meus hormônios, para as fases do meu ciclo menstrual e principalmente como eu estava lidando com o meu comportamento alimentar e os meus hábitos nesse processo. Então hoje eu quero compartilhar de uma forma muito sincera como foi esse meu primeiro mês, mostrar para vocês quais foram os benefícios e o que eu vou precisar mudar na rota, porque o tratamento é um desafio. O medicamento, ele não é uma pílula mágica, assim como não é para nenhum outro problema de saúde, como a obesidade. Por isso eu quero ser aqui muito sincera com você, como nutricionista, como mulher, como uma pessoa que tem lidado com isso, para te trazer os recursos para você compreender como essa mudança é extremamente necessária. Aliás, se você também está usando o Monjaro, pense em usar, ou tem endometriose, problemas hormonais, deixa aqui nos comentários a sua experiência, que eu quero ouvir você. E se você gosta desse conteúdo mais real, mais pé no chão, curte esse vídeo, compartilha com outras mulheres, se inscreve no canal. Me ajuda esse conteúdo a alcançar outras mulheres. Uma das coisas que mais me chamou a atenção desse período foi exatamente a redução da fome e o aumento da saciedade. Eu já sabia, como nutricionista, quais são todos esses processos metabólicos que o Monjaro, a tirzepatida, né, ela faz no organismo, mas uma coisa é saber e outra coisa é vivenciar. Principalmente porque eu estou tomando a microdose. Não são as doses maiores que nós sabemos que são usadas para tratar os problemas como a obesidade. Então, mesmo na microdose, eu senti que realmente tive uma redução da fome, um aumento da saciedade, né? O alimento ele fica mais tempo no intestino. E isso faz com que a gente se sinta mais tempo saciada. E eu percebi que aquela conversa mental sobre comida, ela diminuiu bastante. O que seria isso? Principalmente para quem tem ansiedade, quem lida com a fuga de alguns problemas ou de alguns momentos do dia indo para a comida, a gente fica sempre pensando no alimento, pensando no prazer do alimento para afagar, para abafar alguns sentimentos. E eu lidava com isso em alguns momentos da minha rotina. Isso estava atrapalhando muito a condução da minha dieta, que para endometriose, para fibromialgia, tem que ser uma dieta mais limpa, mais anti-inflamatória, com muito mais fibras, proteínas. Então eu tive uma facilidade muito maior e uma leveza maior para lidar exatamente com a dieta, fazer ela com muito mais qualidade, como eu não conseguia fazer antes, porque eu ainda tinha ali muita fome, menos saciedade e uma confusão mental relacionada à comida que estava muito grande e eu não estava conseguindo melhorar sozinha. E logo na primeira semana eu comecei a perceber sim mudanças no meu corpo e no meu peso. Então eu fui perdendo ali entre 1 kg e 1,5 kg por semana e desde o início eu já foquei muito no treino, uma coisa muito importante que é fazer o treino de força para manter a massa muscular. Então, fazendo esse combo de fazer uma dieta bem feita, treinar, descansar, isso me trouxe resultados não só na energia, disposição, na melhora das dores, mas também no peso, no inchaço, na redução de gordura, que é uma coisa que me incomodava também e que incomoda muitas mulheres com endometriose, porque realmente há um acúmulo maior de peso de gordura corporal e esse inchaço que parece que nunca vai embora. Então, essa sensação de ter mais controle sobre as minhas escolhas, porque realmente teve redução da fome e mais saciedade, foi uma das coisas que me deixou mais feliz. Principalmente porque como profissional eu não estava conseguindo fazer isso. E no vídeo anterior eu falei sobre essa culpa, esse peso que eu estava sentindo. E aí veio uma fase do meu ciclo, né, do ciclo menstrual, que eu conheço muito bem, mas como eu já estava ali com muitos benefícios por conta do uso do Monjaro, eu acabei esquecendo. Ali, pelo menos 7 a 10 dias antes da vinda da menstruação, que é o momento que a gente chama de fase lútea, ali um pouquinho também da TPM, eu já senti há alguns meses uma fadiga muito expressiva e muitas cólicas, que é muito comum de quem tem endometriose, exatamente pelos processos inflamatórios, muitas vezes causado também pela queda muito brusca da progesterona e ainda de ter um estrogênio mais alto.
E eu tinha, entre aspas, me esquecido desse momento. E ele veio muito forte ali na terceira semana. E isso foi muito ruim, porque principalmente por conta da fadiga, eu não consegui treinar nessa semana, eu treinei apenas um dia. Eu não senti aquelas cólicas, aquelas pontadas fortes que a gente tem quando tem endometriose, mas eu senti aquela cólica realmente do período menstrual, que veio do baixo ventre até as pernas. Então eu sentia muito desconforto, muita fadiga, muito cansaço, dor mesmo nas pernas, na panturrilha. Isso acabou me impactando muito nos treinos e foi muito ruim. E aí, quando eu comecei a sentir isso, eu precisei parar e pensar. Essa fadiga é da fibromialgia ou essa fadiga é da endometriose? É muito complicado isso, porque realmente a gente pode se perder nos sintomas, nos sinais, de acordo com os problemas de saúde que a gente tem. Então é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, o nosso ciclo, para conseguir estar atento ao que a gente está sentindo. Então é muito importante a gente conseguir compreender que para o tratamento da endometriose não vai existir uma coisa só que vai melhorar. E isso muitos artigos, estudos, as pesquisas científicas, médicos já mostram pra gente, pelo menos aqueles que estão muito interessados em realmente ajudar mulheres que vivenciam isso. Não é só a cirurgia, não é só o bloqueio hormonal ou o medicamento, não é só a dieta, não é só o treino, não é só o monjaro, é o conjunto de todas essas coisas. E além disso, cada mulher tem um metabolismo diferente, uma forma diferente de lidar com sintomas durante o processo do ciclo menstrual. Aquilo que eu sinto pode não ser o que você sente e vice-versa. Então, as condutas, tanto nutricionais quanto de medicamento e outras coisas, elas podem mudar de pessoa para pessoa, mesmo que o consenso geral seja um só. E aí pegou uma coisa muito ruim. Eu tava me olhando no espelho, me sentindo super bem, muito menos inchada, aquela barriga que parecia que eu tava com 5, 6 meses de gestação tinha melhorado. E aí veio esse momento do ciclo, comecei a me sentir inchada novamente, não tava conseguindo treinar. E foi muito ruim, eu não me senti muito bem, mexeu um pouquinho assim com o meu emocional e isso também acaba impactando, mas eu sabia, já conseguindo compreender que era do meu ciclo, eu já sabia que eu tinha que tomar algumas ações diferentes e que isso em algum momento vai mudar. Então, conversei com a minha médica, vou fazer novos exames e aí, de acordo com os resultados, vou mostrar aqui pra vocês também, porque é importante saber como que estão os nossos hormônios, a resistência à insulina, que a gente trabalha muito com a questão do monjário, que impacta bastante no tratamento da endometriose. E nessa fase lútea, que é essa fase antes da menstruação, é muito importante que a gente consuma mais alimentos ricos em vitamina C, que vai ajudar bastante nesse processo. Então, inclusive, eu tô aqui, ó, com o meu suquinho que eu fiz agora há pouco. Ele é de kiwi, maçã verde e morango, né? Então, ele tem aqui características antioxidantes, tem características frutas que tem mais vitamina C, como kiwi, morango, auxilia também no trânsito intestinal, porque vem um pouquinho de constipação, graças a Deus eu não tive muita constipação, tô tomando Psyllium todos os dias, então isso ajudou bastante. Teve um dia ou outro que eu fiquei um pouquinho mais constipada, mas não foi uma coisa assim que me fizesse parar com o tratamento. Então, ó, esse suco aqui é muito, muito bom para esse momento que a gente tá mais inchada aí antes do ciclo menstrual vir. Eu já vou até tomar um pouquinho aqui. Gente, é muito gostoso. E é isso que eu reforço muito para as minhas pacientes, nos planejamentos nutricionais, no tratamento que eu faço com elas, que a alimentação não é só calorias, a alimentação não é só cortar carboidrato, são estratégias. Os nutrientes que a gente vai consumir através dos alimentos é o que importam. E muitas vezes a gente não consegue olhar isso nem só no mês inteiro, quanto mais durante o ciclo menstrual. Então, quando a gente tá ali no momento da ovulação, a gente tem que priorizar alguns alimentos. Quando a gente tá no momento da menstruação vir, principalmente quando tem endometriose, que é uma doença estrogênio dependente, a gente tem outros alimentos para trabalhar, inclusive para o detox do nosso próprio organismo, que é feito pelo fígado. Então, as estratégias são muito importantes e a gente tem que olhar isso com bastante cuidado. Senão, mesmo que esteja usando um medicamento como o monjaro, a gente não consegue ter tantos resultados. Ou pior, até tem uns resultados ali durante o medicamento, mas no momento que vai fazendo o desmame e vai parando o medicamento, como não conseguiu inserir esses hábitos e esses alimentos durante o processo, depois, quando para a medicação, a gente acaba sentindo os sintomas novamente, parece que nada deu certo. E aqui vem o maior aprendizado desse primeiro mês e o maior aprendizado que eu quero passar para você, mulher. Eu fiquei numa correria muito grande nesses últimos dias, nas últimas semanas, e
eu acabei confiando muito nos resultados que o medicamento estava me trazendo. Reduziu a minha fome, aumentou a minha saciedade, me ajudou a seguir melhor a dieta, me ajudou a treinar melhor, mas eu não olhei com muita atenção para uma das coisas que eu mais confio, ensino e sei que é a base para tudo isso. O medicamento, ele ajuda, mas a base para mudança e para melhora de fato é a mudança de comportamento. Sabe por quê? O monjaro, ele não vai fazer as compras, o monjaro não vai cozinhar, o monjaro não vai ir para academia treinar por você, o monjaro não vai comer os alimentos que você precisa. Ele não vai criar os hábitos que de fato você vai precisar ter para sua vida, principalmente quando parar de tomar ele. Em muitos momentos eu pensei assim, eu tô sem fome agora, dá para eu segurar mais um pouquinho, depois eu como, dá para eu fazer aquela tal coisa, depois eu organizo. Eu não vou conseguir jantar não, eu tomo um whey ali com um pouquinho mais de fibra e fruta, e meio que eu acabei vivendo de um whey protein uns 2 ou 3 dias aí. Então, gente, o comportamento, a mudança de comportamento, a inserção desses hábitos para a vida, ele é o centro de todas as coisas, principalmente para quem quer manter resultados a longo prazo. Porque o que mais tem na classe científica são estudos mostrando que quando há uma redução de peso, redução de gordura corporal, todos esses sintomas que são melhorados enquanto a gente está usando o medicamento, eles podem retornar depois de mais ou menos 1 ano que se para de tomar o medicamento, quando não tem essa mudança de comportamento e quando os hábitos de fato não foram inseridos na rotina. Então, os próximos passos que eu vou tomar agora são repetir os meus exames hormonais, hemogramas, para ver como é que tá a insulina, a glicemia, como estão os hormônios femininos, a testosterona também que estava bem baixa, isso acaba impactando em outras coisas. Vou analisar com a minha médica se a gente vai de repente ajustar a dose e aumentar um pouquinho mais, e inclusive eu tô mudando agora o dia da aplicação. A minha aplicação era na segunda-feira, porque eu gosto de iniciar a semana assim, mas eu percebi, e também já é algo que a gente sabe, que há uma redução da eficácia do medicamento ali depois do 5º dia, né? Então ali entre o 5º e o 7º dia, para você tomar uma nova dose, acaba que a fome já aumenta um pouquinho, a saciedade diminui um pouquinho. Aí o que estava acontecendo? Essa redução da saciedade, aumento da fome, estava exatamente no fim de semana. E fim de semana a gente sabe como é, né? A gente tem mais momentos que vai comer fora, que tem alimentos diferentes na rotina, diminui a hidratação, a gente não dorme bem, às vezes não treina. Então eu tô mudando agora o dia da aplicação para sexta-feira, para que isso não vá impactar tanto no meu fim de semana e eu consiga ali me organizar melhor. Então, para resumir esse primeiro mês, a frase seria: o medicamento facilitou o processo, me deu resultado já nos primeiros dias de uso, mas ele não substitui o trabalho que eu preciso fazer, mudando o meu comportamento, a minha organização, a minha rotina e os meus hábitos. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou se você conhece outra mulher que está passando por isso, que de repente tem endometriose, nem sabe que a tirzepatida pode ser usado para esse tratamento de uma forma coadjuvante, compartilhe esse vídeo com ela, porque de repente pode ser o que ela está precisando para conseguir se cuidar melhor e ter melhor qualidade de vida. Então, no próximo mês eu vou compartilhar aqui com vocês como foram os resultados dos meus exames, como que eu lidei novamente com essa passagem do ciclo menstrual e se isso modificou muito a questão do meu corpo, porque realmente ainda tem algumas coisas me incomodando, principalmente se eu ajustei a dose e se essa fadiga muito comum da endometriose melhorou, porque é uma das coisas que mais impactam e de verdade, eu quero muito vencer isso. Se você ainda não viu o meu relato falando sobre por que eu decidi iniciar o tratamento de endometriose com o Monjaro, eu vou deixar o card aqui para você acompanhar esse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima!